Fala, nação corintiana! Ótimo dia aí pra gente. Pô, vou trazer uma entrevista completa aí do Kaká que fez com os representantes da Safiel com informações importantes. 1,5 a 2 bi arrecadado já de cara. Corinthians não pagou o RCE. Pode ser que o Corinthians tá num buraco mais fundo do que a gente acha que ele tá, que já é fundo. Vem comigo pra entrevista completa e no final da entrevista eu dou minha opinião, beleza? Se você quiser assistir sem ser react, o canal do Povo Escolhido tem o vídeo completo. Pode assistir lá também, fechou? Senhores, boa tarde. Fala, Kaká. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Por gentileza, apresentem-se pro pessoal, digam quem são vocês. Antes de eu começar a metralhar vocês com perguntas. Primeiro os mais velhos, vai, Edu. Bom, eu sou Eduardo Salucci, eu sou advogado há 33 anos, me formei na PUC em 91, fiz meu mestrado na PUC, na GV, fiz meu doutorado na PUC, tenho uma atividade acadêmica, um escritório de advocacia, enfim, eu estou na advocacia empresarial há 33 anos. E chegou a hora de reunir toda essa experiência aí junto com os meus parceiros para poder retribuir um pouco ao Corinthians e à nação corintiana tudo aquilo que eles deram para mim, para o meu pai, para o meu filho, para a família toda de espanhóis, né, corintianos, via de regra são corintianos, né? E é isso, estou à disposição para ajudar aí. Muito bom. O senhor? O difícil de falar depois do Edu é que ele fala bem pra caramba, né, cara? Então é difícil, né? Mas meu nome é Carlos Teixeira e eu sou empresário da área de tecnologia. Comecei cedo, Kaká. Comecei minha empresa com 19 anos, fiquei à frente da empresa durante 30 anos. Graças a Deus tive muito sucesso profissional. Fiz minha transição na empresa, não aguentava mais trabalhar com aquilo. Durante muito tempo foi a coisa mais importante da minha vida, mas em algum momento perdeu o sentido. Assim como o Eduardo disse, é um prazer enorme poder usar o que a gente aprendeu no mundo de negócios e juntar isso com o nosso corintianismo, com essa coisa tão forte que vem de avô, de pai, passa para os filhos. E a gente está aqui para falar sobre esse projeto, que é um projeto que no final do dia interessa para todo torcedor corintiano. Muito bom, meus queridos, vamos lá. E eu separei uma listinha de perguntas aqui que eu preparei. Por favor. Quero quem são vocês e por que criaram a Safiel? Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Qual o problema? Qual que é a solução? Legal, Kaká. Por que a gente criou o projeto? Na realidade, a gente já contou essa história algumas vezes, mas acho que vale repetir. Nós nos encontramos numa reunião de corintianos comprometidos, né? A ideia era que pessoas que fizeram doações relevantes ali na arena pudessem conversar entre si e pensar alguma coisa para o Corinthians. Isso, a gente está falando de, 10 meses atrás, a situação já era bem difícil, né? Hoje já é muito pior. E a gente foi desafiado a pensar em alguma coisa que fizesse sentido para o torcedor, né? E claro, precisava fazer sentido também para o Parque São Jorge, precisava fazer sentido também, já que é uma tese empresarial, precisava fazer sentido também financeiramente. E precisava fazer sentido também, por que não, para a indústria do futebol, né? O Corinthians está inserido também numa indústria muito maior. E a gente, primeiramente, tentou estudar um caminho político. Percebemos que não era viável, que o tempo era muito longo, cheio de barreiras. E, no nosso caso, também, a gente não tinha muito perfil para ir lá para o clube, enfim, fazer política da forma como é feita hoje. O nosso perfil era diferente. E de certa forma, isso não foi um muro que nos freou, muito pelo contrário, nos desafiou ainda mais a pensar fora da política, pensar numa solução. E aí, obviamente que a gente olhando para a questão da dívida, uma questão muito séria, a questão da profissionalização, a gente percebeu que sim, que era possível propor algo para refundar o Corinthians administrativamente e financeiramente, para colocar o torcedor no centro desse projeto, não apenas com voto e com direito de participar da valorização financeira do clube, mas principalmente para ser respeitado, Kaká, né? E então, a partir desse desafio, a gente pensou no projeto e colocamos ele na rua dia 26 de maio e agora no dia 28 de outubro a gente apresenta a proposta para toda a comunidade corintiana. Como vai ser esse anúncio? Como que vai ser essa... Quer falar, Edu? Como é que vai ser? No dia 28? Bom, dia 28 nós teremos um evento no Museu do Futebol, né, no período da manhã. No Pacaembu, né? No Pacaembu, né?
E estaremos lá sentados à mesa, apresentaremos alguns vídeos, algumas informações, enfim, explicaremos o projeto, responderemos perguntas, né? E ao final nós entregaremos uma proposta formalmente ao Parque São Jorge, né, lá representado pelo presidente Omar Stabile, que foi convidado. Ele vai estar no evento, então? Falamos com ele, estivemos com ele na sexta-feira lá no Parque São Jorge para fazer esse convite. E ele confirmou a nós que lá estará no dia 28. Que legal. Então a ideia é tirar todas as dúvidas dos corintianos e entregar a proposta em mãos a ele. Que legal, que legal. E dá para perceber que vocês não acreditam na solução dos nossos problemas via política, né? Ou seja, vocês não acham que, em caso de eleição de pessoas capacitadas no final do ano que vem, o Corinthians fosse capaz de sair desse buraco sem necessariamente ter que recorrer a um projeto como a SAFIEL? Que é uma coisa que todo mundo fala, que muita gente pensa. O que o pessoal fala o Flamengo não é SAF. O Flamengo não fez SAF, né? Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Veja, Kaká, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de sermos lógicos e pragmáticos aqui. Então, acho que o primeiro ponto da sua pergunta, tá? Palmeiras e Flamengo são exceções. São exceções. Se você olhar a trajetória dos clubes associativos, você vai perceber que a grande maioria não conseguiu se profissionalizar dentro do modelo. No caso do Corinthians, a dívida ela alcançou um patamar tão brutal, Kaká, que a gente não precisa apenas de um presidente bom. Nós precisaríamos de 3, 4 presidentes bons na sequência. Tá? É impossível de acontecer? Não dá para dizer que é impossível. Da mesma forma que não dá para dizer que não é impossível virar um jogo aos 40 do segundo tempo que você está perdendo de 3-0. Não é impossível, mas é improvável. É muito improvável. Então, o que a gente propõe, Kaká, para o torcedor e para o Parque São Jorge é fazer essa mudança da maneira mais rápida e mais segura possível. E mais, fazer de uma forma que ela fique blindada, que não dependa de ciclos eleitorais de política associativa. Eu tive conversando com algumas pessoas do Flamengo que fizeram essa revolução lá dentro e dei os parabéns para ela e fiz a seguinte pergunta: olha, o que vocês fizeram é perene? Isso dura? Isso tem longevidade? A resposta que eu recebi é não, porque se os grupos políticos que estavam lá antes de nós ganharem uma eleição, a coisa vai retroceder. Vai andar de novo. Recentemente, a gente falou do Flamengo, falar um pouco do maior campeão da Série B. Ganhou 2 títulos já, pô. Não pode desprestigiar os caras. A presidenta do Flamengo, do Palmeiras, desculpa, recentemente deu uma entrevista lá na CBF dizendo que ela acreditava que o Palmeiras deveria sim virar SAF. Por que ela disse isso? Porque ela sabe que ela está ali fazendo uma gestão na mão de ferro dentro de um clube associativo e ela sabe que isso não há garantia nenhuma que essa mesma linha, que essa mesma filosofia de gestão vá seguir. E mais, o Edu pode complementar, mas dentro de uma estrutura associativa, Kaká, os incentivos, eles são colocados no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Dentro do clube associativo, o incentivo dos dirigentes é ascender ao poder. Não é uma filosofia profissional, não é uma filosofia empresarial. Dentro de uma empresa futebolística, né, que no final do dia do que se trata o projeto da SAFIEL, né, dentro de uma empresa futebolística, os profissionais estão lá para cumprir metas. Eles são contratados não porque eles vão votar no próximo presidente. Eles são contratados porque eles são os melhores naquilo que eles se propõem a fazer e sabem que serão demitidos se não estiverem entregando as metas. Então, Kaká, nós acreditamos que quanto melhores forem os dirigentes do Parque São Jorge, claro, vai ser muito melhor para o clube associativo também. Entretanto, futebol precisa ser apartado e ser tratado como uma empresa futebolística. Legal. Só para completar, Kaká, o modelo associativo está em xeque. Né? Tá. Não é só o Corinthians. Né? Se vermos os países europeus, os clubes europeus que estão se profissionalizando, e tudo isso na linha do que resultou na lei das SAFs de 2021, né, que é justamente fazer com que os clubes de futebol eles migrem de um modelo associativo, como o Carlos bem colocou, que é um modelo, por natureza, sem fins lucrativos, portanto, incentiva a estar no poder. É como, não sei se você mora em prédio ou não, mas é como um prédio de apartamentos, né? O síndico, geralmente, é aquele cara que é mais bacana, que é mais simpático e mais amigo, não necessariamente aquele... dificilmente alguém pede o currículo do síndico para poder votar nele na Assembleia, né? Então, é isso.
isso, né? Ao passo que o modelo empresarial, ele, como o Carlos também colocou, tem metas, tem orçamento, busca de resultados, e se não der certo, ele é demitido e contrata outro, né? Uma entidade empresarial, ela almeja resultado, né? Resultado lucro, resultado esportivo, resultados em todas as suas perspectivas. E a migração para o modelo empresarial, ela é uma realidade, né? Por quê? Porque só com o modelo empresarial eu consigo ter a garantia de que aquele modelo instalado, ele não tem vida curta, ele não vai sucumbir, né? O dia do que o Palmeiras ou que o Flamengo pegarem uma sequência de 1 ou 2 presidentes talvez não tão competentes para ficar por aqui, destrói tudo que foi feito, né? A própria Leila falou, né? Se eu sair daqui, o Palmeiras vai para a Série B. Lembra que ela comentou isso? O que ela disse ali na entrelinha é isso, né? Então o nosso modelo é fazer com que o Corinthians se apresse a sair desse modelo antiquado, né? Fadado à extinção, para o modelo empresarial. E outro ponto é que, como o Carlos falou, né? O modelo de SAF, digamos assim, além de ele acelerar o processo de tirar o Corinthians dessa crise, ele vai provocar um sofrimento financeiro muito maior, né? Uma dívida no patamar que existe hoje, a dívida do Corinthians cresce à ordem de 300, 400 milhões de reais de juros por mês, né? Por ano, desculpe. Ou seja, 400 milhões de reais de juros, as multas que nós pagamos, tudo isso é sangue que está indo para o ralo, é dinheiro que está escondendo, é patrimônio de todos os corintianos. Ao passo que se a gente começar com um novo modelo, sem dívida, imagina a gente pegar esses 400 milhões que estão indo para o ralo e reverter isso em contratações, em melhorias para o clube social e etc. Ô Cacá, eu só queria dizer mais uma coisa sobre essa pergunta para o pessoal do canal do Povo Escolhido, que é o seguinte, isso não significa que nós não torcemos, e eu pessoalmente torci muito para que o clube tivesse conseguido se salvar no modelo associativo. Claro. Né? Eu comecei a acompanhar o seu canal naquela cena fatídica lá que você teve com o Andrés, e depois disso, quando houve ali a eleição, claramente eu estava torcendo para o presidente, né? Eu fui um entusiasta da vaquinha, doei bastante. O Maurício, que está no nosso grupo também, doou muito mais. Quer dizer, ele fez uma doação absolutamente mais do que generosa, né, gigantesca. E só que a gente cansou, Cacá, porque depois de tem quanto tempo a vaquinha? 8 meses? 8 meses, mais ou menos? Tá para quase um ano, foi o quê? Foi novembro do ano passado? Isso, pode ser. Quer dizer, depois de 8 meses, o que a gente recebeu dos gestores do Corinthians? A gente recebeu mais uma dívida de um estádio. Quer dizer, a gente tinha que pagar um estádio, nós nos mobilizamos para pagar, e em 8 meses o Corinthians cresceu mais um estádio a dívida dele. Então, chegou num ponto de sabe aquela indignação que te fala, não, agora é o momento de que algo tem que ser feito. Mudar isso daí, né? E aí a gente precisa quebrar os nossos preconceitos, cara. E essa é a ideia de trazer vocês aqui, porque eu quero exatamente isso. Que vocês possam explicar para o pessoal de uma maneira simples de se entender exatamente o que é, qual que é o pulo do gato, o que tem que fazer, injeção de dinheiro, ou seja, chegar com bastante dinheiro, como fazer isso, como garantir o poder, como garantir que a coisa não desanda. Fala pra gente como que é isso daí. Bom, a ideia é chegar com um aporte financeiro pesado, né? Primeiro, a ideia não é fazer milagre, né? Aqui nem eu, nem o Carlos, nem ninguém do nosso time vai vir aqui vender ilusão e propor soluções milagrosas, né? A ideia é estruturar um modelo que sirva, né, para poder tirar o Corinthians dessa situação. Então, qual que é o plano? O plano cria-se uma nova sociedade, uma nova empresa, um novo CNPJ. Esse CNPJ terá 2 sócios. Um dos sócios, o Parque São Jorge, que vai contribuir, vai entregar para essa sociedade os seus ativos do futebol, ok? Incluindo estádio, receitas direitos federativos, direitos econômicos, receitas de publicidade, tudo categorias de base. Categoria de base, completo, entrega para essa nova empresa, de um lado. E essa empresa, ela tem de outro lado uma outra empresa que já existe, que chama Invasão Fiel, criamos ela com esse nome, que é a empresa que vai captar recursos de investidores e pegar esse dinheiro e colocar aqui. Então essa empresa nasce com os ativos do futebol e com o dinheiro. Então o que muda? Por que não coloca o dinheiro direto no Parque São Jorge? Porque essa empresa ela vai ter uma diferença. Ela nascerá profissional. É uma empresa que não é associativa, é realmente uma empresa com regras rigorosas de gestão, de acordo com os padrões das empresas maiores que temos no mercado.
composta por um conselho profissional, um conselho de administração profissional, formado por profissionais de mercado, profissionais cujos atributos estarão descritos no estatuto. Tem que ter experiência X, tem que ter a qualificação X, não pode ter conflito, não pode participar de outra SAF, não pode ter vínculo com empresário, com arbitragem, com atleta, com quem quer que seja. Todas aquelas situações que podem gerar conflito não habilitarão alguém a se candidatar a esse cargo. Esses conselheiros serão as pessoas que decidirão. São pessoas que integram outros conselhos em empresas, grandes companhias de sucesso. E como esses caras vão ser escolhidos? Esses caras vão ser escolhidos pelos seus acionistas, ou seja, os torcedores, né, e o Parque São Jorge, na medida da sua participação, evidentemente. Só que para esses caras se candidatarem a esse cargo, eles terão, primeiro, que respeitar aqueles atributos mínimos previstos no estatuto, né, que serão conferidos previamente por um comitê de governança, né, que também diz, olha, esse cara ele cumpre os requisitos ou não cumpre, então, portanto, ele não pode concorrer. Cumpridos esses requisitos, é convocada uma assembleia pelos torcedores, investidores, pelo Parque São Jorge, que também vai ser sócio dessa estrutura, e vota-se, e esses caras assumem esse encargo de conselheiros. Dentro desse conselho, também terão conselheiros do Parque São Jorge sem direito a voto, e terão conselheiros representantes das torcidas também sem direito a voto. Esse conselho é importantíssimo na história toda, porque é ele que manda, né? É o coração. Ou seja, então teremos um conselho, esses caras vão escolher o CEO, vão escolher o diretor de futebol, esses caras que vão fazer o negócio todo. É importante para o pessoal em casa saber como que esses caras chegam lá. Você falou que vai ter assembleia e tal, mas quais os critérios? Quem vota? Qualquer um? Eu, por exemplo, eu posso entrar na Safiel, eu posso ser um acionista. Posso aproveitar esse ponto para falar um pouquinho aqui da captação? Pode. Como é que a gente capta os recursos, né? Dentro da Invasão Fiel, a gente tem duas classes de investidores. Nós temos um investidor que é torcedor, e aí a gente está falando torcedor em geral, não é torcedor organizado. Torcedor organizado também, qualquer torcedor corintiano, tá? Então, esse tipo de acionista, porque o torcedor vai virar um acionista, ele vai ter ações do Corinthians, ele vai ser dono de um pedacinho do Corinthians, tá? Das propriedades de futebol do Corinthians, né? Ele vai ter direito a voto. Como é que eu provo que eu posso comprar a ação de torcedor? Você vai ter que ter vínculo com o fiel torcedor. Tá? Então eu, por exemplo, eu quero comprar a minha ação, eu quero fazer parte disso. Eu tenho que ser fiel torcedor, vai ter alguma regrinha lá, fiel torcedor há tanto tempo, alguma coisa do tipo. Isso que comprova meu vínculo com o Corinthians. Na verdade, nós vamos olhar pra frente, tá, Cacá? Você vai ter que ter um plano de fiel torcedor pra frente, longo pra frente. Tá? Então, com isso, a gente tem uma captação aqui de centenas de milhares de torcedores e a gente tem aqui nesse grupo de acionistas o direito a voto. Então a gente garante que o controle está na mão de corintiano. Desculpa, você tente não perder o raciocínio só para eu não esquecer o meu. Eu vou comprar, por exemplo, uma ação, é o que eu tenho de dinheiro. Eu vou comprar, fala para mim como é que funciona. Um outro cara vai comprar um monte. O meu voto é igual ao do cara para escolher o conselheiro? Vamos lá, vamos falar sobre isso agora, esse é um ponto super importante, tá? Muita gente tem perguntado para nós, e esse é o comentário que mais aparece nas redes sociais, do tipo, a Safiel vai conseguir captar? A resposta é sim, nós vamos conseguir captar. Eu já vou voltar nesse assunto com você. Mas ele é importante para puxar essa resposta, né? Porque o nosso desafio não é captar. O nosso desafio é fazer a captação mais democrática possível. Então, seria muito fácil pra gente passar na Faria Lima e arrumar 100 corintianos e cada um vai colocar 10 milhões de reais. Mas não é sobre isso o projeto. O projeto é sobre dar propriedade para todo torcedor corintiano. Então, como é que nós vamos fazer a captação aqui junto do torcedor? Nós vamos abrir da reserva popular primeiro para depois os compradores de cotas mais altas. Então, num primeiro momento, o primeiro lote de ações, ele vai ser, vamos imaginar aqui, esse não é um número exato de CPFs, mas vamos imaginar o seguinte, olha, primeiro lote de ações, podem reservar as ações. Reservar, não é comprar, tá? Reservar os corintianos até 150 mil CPFs, tá? Por ordem de chegada. Você vai ter um limite mínimo, que seria uma ação, e um limite máximo, que não vai ser alto também, porque é reserva popular. Então vamos imaginar de 1 a 10 ações. Tá bom? Eu tô me imaginando então que eu vou estar nessa daí. Então eu vou comprar minhas 10 ações. Você vai comprar suas 10 ações, tá bom? Então nós vamos criar uma meta mínima, nós vamos criar uma meta de valor e de CPFs. Aqui atingir primeiro para esse pote. Ou 150 mil CPFs. Isso, vamos imaginar 150 mil CPFs ou 500 milhões de reais. Vou dar um exemplo. Quer atingir primeiro para esse pote. Sucesso. A gente conseguiu uma atração popular gigantesca. Depois a gente abre o segundo lote. O segundo lote ele já vai ser a partir de 10 ações até o limite máximo, que é 1,8.
Por que limite máximo? 1,8 o quê? 1,8% das ações por CPF. Por que limite máximo? Porque nenhum corintiano pode ter controle relevante na SAF. Tá. É um controle muito pulverizado. Então aí a gente abre... Ou seja, nesses grandões, um cara pode ter X de ações, outro cara que tem muito mais que ele tem no máximo... 1,8%. 1,8%. Só que essa pessoa só vai chegar a 1,8% se dentro desse pote tiver pouca procura. Entende? Tá. Por quê? Se muita gente reservar, o rateio é linear. Então você vai cortando todo mundo. Vamos imaginar, eu captei 500 milhões no primeiro pote e fui pro segundo. Tá. O meu objetivo máximo no segundo é 1 bilhão, por exemplo. Tá? Se a gente teve mais do que 2 bilhões de reserva, a gente vai cortando todas as reservas de todo mundo proporcionalmente. Tá. Então, chegando na sua pergunta, Kaká, é um modelo onde a gente cria muita pulverização. Eu tenho muitos CPFs com poucas ações e tenho pouquíssimos CPFs com bastante dinheiro. Com muita ação. Como é que é o voto? O voto do corintiano que tem 10 ações não vai ser igual ao voto do corintiano que tem 50 ações. Todo mundo vai votar proporcional às suas ações. Porque se não fizer isso, todo mundo só vai comprar uma ação para poder votar. Claro. Tá? E como evitar, então, que só os caras grandões... Porque eu tenho reserva popular, eu tenho muitos corintianos com pouca ação. E pouco corintianos com muita. Entendi. Ou seja, os corintianos com poucas ações unidos vão poder fazer diferença. Exatamente isso. É pulverizado, o controle é pulverizado. Então, respondendo novamente o ponto aqui. Desculpe, qual o percentual de populares e de não populares, como você colocou ali agora, mais ou menos? Se for percentual das ações. Lembra que eu te falei de mais ou menos 150 mil CPFs na reserva popular? Sim. E depois aqui mais uns 50 mil CPFs, alguma coisa. A gente ainda não sabe se a gente vai abrir para 200 mil ou para 300 mil CPFs. Isso está sendo ajustado até o dia 28, vai estar. Porque isso é uma conta fina. É fina. Porque a impressão que eu tenho é que mesmo que todos os 150 mil CPFs votem numa certa direção, esses outros aqui vão conseguir ganhar também, Não, mas os outros aqui não são todos altos, né, Kaká? Você tem muita gente que com mais de 10 ações. Verdade. Acima de 2 mil reais, de 3 mil reais. Entendi. A gente tem um estudo completo, tá? Da faixa de renda de todos os corintianos. Tá. Então a gente sabe que a gente vai ter muita pulverização. Tá. E aí me explica, e aí a votação? Aí fizemos isso daí, aí vai ter a votação para escolher o conselho. Como funciona? Legal. Como que é feito? Todo corintiano vai ter um app no celular. Tá. No dia 28 a gente vai mostrar coisas muito legais sobre esse app, tá? Mas todo corintiano vai ter um app. Ele vai no dia da votação, ele faz a autenticação facial no app, como hoje é uma autenticação facial de um aplicativo de banco, e ele exerce o voto dele. Ele vai votar em nomes pré-definidos por alguém? Lembra que os nomes têm que estar pré-qualificados? Sim. Né? Então ele vai votar na lista dos nomes que foram pré-qualificados. Se tiver 5 vagas... Quem vai escolher a lista? Quem vai fazer a lista dos nomes? Como que se forma essa lista? Você tem 2 tipos de conselheiros. Você tem o conselheiro independente. Independente, ele não pode ter ações, nem do lado do Parque São Jorge, nem do lado dos torcedores. Tá. Como é que se faz essa lista? Qualquer acionista pode indicar para o conselheiro de governança nomes que ele entende que tem o perfil. Entendi. Todo mundo, todo acionista. Se eu achar que eu conheço um cara que é muito bom, que não preenche os requisitos, o nome você dele. pode indicar. Aí esse comitê de governança vai olhar, vai checar se o cara se qualifica ou não. crachá, com o estatuto ali se qualifica. Não é subjetivo, tá? Esses critérios são objetivos para evitar protecionismo de A, B ou C. Então esse cara vai para a Assembleia. Entendi. E ele consta lá na lista. Vai ter uma lista, e aí quando eu for votar, eu olho essa lista. Exato. São 5 vagas, tem 10 candidatos, 15 candidatos, 20 candidatos. Tá. O torcedor vai votar. E a ideia é ter 5 vagas. Abrir um conselho. Vamos lá. Tá. Então eu tenho 5 independentes. Tá Bom? De novo, independente não tem vínculo nenhum. Não tem vínculo com ninguém. É profissional de mercado. De mercado. É um cara que está no conselho de um Itaú, de um Magazine Luiza, esse porte de profissional que a gente está falando. Aí depois eu tenho mais 5 conselheiros. Esses são representantes dos torcedores e 3 dos torcedores e 2 do Parque São Jorge. Eles também precisam ser qualificados. Então, os acionistas que tiverem interesse vão apresentar sua candidatura. Eu, Eduardo Salúcio, eu quero me candidatar para ser um dos representantes dos torcedores no Conselho de Administração. Submete para o Comitê de Governança, cara crachá, me dá seu currículo, Salúcio, me dá a sua ficha profissional, nós vamos fazer todos os checks em você vai assinar alguns termos, declarando que você não é empresário de jogador, declarando uma série de pontos que poderiam ser eventuais conflitos de interesse. Quem checa isso? É o Comitê de Governança. E quem escolhe o Comitê de Governança? Todos os sócios.
Todos os sócios. Todos os torcedores, todos os acionistas votam no comitê de governança. Da mesma forma. Só que tem uma pegadinha no comitê de governança. Uma pegadinha boa. Só vai poder se candidatar para o comitê de governança quem é qualificado também e quem tem acima de um número X de ações. Por quê? Porque a gente amarra a governança no capital. Então é alguém que se tiver, vamos dizer assim, se fizer alguma coisa irresponsavelmente, ele tem um patrimônio muito relevante dentro da SAF também. Então, acima de um determinado número de ações, e se for qualificado, pode se candidatar à posição de comitê de governança. E aí quem escolhe? Essas pessoas do comitê de governança. Assembleia Geral dos Sócios. Todos os torcedores votam. Tá. Então, a gente está amarrando capital relevante na governança. Não entendi por quê, me explica melhor. Por que o cara para estar na governança tem que ser dos caras que tem mais ações? Por uma questão muito simples. Se todos os torcedores aqui na SAF perdessem, por exemplo, uma ação, se alguma coisa der errado, provavelmente o interesse o cara não tá nem aí, tá? Deles seriam... Agora, se o cara tem muita ação, ele vai se preocupar em não fazer besteira para não atrapalhar o projeto todo. Exatamente. É um alinhamento de incentivos. Alinhamento de incentivo. Entendi. Entendeu? Então, quem tem mais ações tem muito mais a perder, logo, são pessoas que vão estar muito melhor qualificadas para estarem no comitê de governança. E só deixando claro... Você tá sorrindo, você gostou, né? Mas o comitê de governança, ele não tem uma função executiva, tá? Ele tem simplesmente a função de assegurar que os candidatos ao conselho de administração sejam qualificados, não tenham vieses, não tenham conflitos, não tenham interesses escusos, não tenham... E é só isso que eles fazem. O comitê de governança só faz isso. Só faz isso. Tá. Para assegurar que não tenha políticos e indicações de pessoas que não têm ele só vai garantir que nós tenhamos que o outro conselho seja tipo assim, bom. Que as eleições do outro conselho sejam... Ele vai garantir que a lista de votados, né? De candidatos que vá para a Assembleia seja 100% de pessoas absolutamente eu entendi bem o comitê de governança agora, espero que vocês tenham entendido. Então isso agora volta pro outro conselho agora. Então vamos lá. Então a gente falou, vou voltar na captação, tá? Então eu tenho aqui na invasão fiel essas ações, que são as ações dos torcedores. Por que o torcedor vai comprar essa ação? Por várias razões. Primeiro, porque ele vai poder votar, ele vai ter acesso antes de todos os corintianos a informações de gestão, a gente vai mostrar isso lá no dia 28, não quero estragar a surpresa. Tá? E o melhor, ele vai ter ações do Corinthians que vão valorizar ao longo do tempo. Vão valorizar, a tese de valorização é muito importante para isso e o potencial de valorização é muito grande. É aquela história, o Corinthians bem administrado não vai faturar 1 bi. Claro. Eu não sei se esse ano chega a 1 bi, essa é outra discussão, mas o Corinthians vai ser o maior clube da América. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida disso, né? Então o torcedor ele vai comprar ação para votar, ele vai comprar ação porque ele vai ter acesso a informações da gestão de forma direta e vai poder, com isso, acompanhar muito de perto a transparência e tudo mais. Vai ajudar o clube a levantar dinheiro. Exatamente. E ele vai também participar da valorização. Aí eu tenho um segundo grupo de ações, que a gente chama de ações de investidores institucionais. Esses não precisam provar que são corintianos. Tá. Eles vão comprar as ações, eles não vão ter direito a voto no conselho de administração. Tá. Eles só compram pensando na valorização. Só na valorização. Tá. Só pra na esses valorização. caras é puro business, só pra esses caras. É puro business. E o valor vai ser aquele complementar, ou seja, depois da captação do torcedor corintiano, arrecadamos 70% do que desejávamos. Eu vou abrir 30% para os institucionais para completar a minha captação. Entendi. Entendeu? Então, com isso, a gente consegue fazer o aporte que a gente precisa, a gente garante que os controles estão na mão dos corintianos, a gente garante uma base popular enorme, porque a gente faz a priorização das reservas da ação da menor para maior, e a gente garante que ninguém tenha controle relevante na SAF. E a gente garante que há amarração entre capital relevante e seleção de pessoas para serem votadas em assembleia. Entendi. Legal. Legal? Vamos voltar pro conselho, que é o que mais me importa nisso é o lance do conselho, porque esses caras são os caras que vão escolher o CEO, vão escolher tudo. Então, beleza, vamos voltar nesses caras. Quantos são? Como é que funciona? Como analisar o comportamento deles? Fiquei longe do microfone. Como garantir que esses caras não façam merda? Se fizer merda, como é que afasta esses caras? Vamos lá. Bom, os conselheiros foram eleitos e tomaram posse, ok? Primeiro, vai haver por ocasião até da candidatura, né? Você vai ter ali uma proposta de um plano de ação, né? Então, teremos um planejamento estratégico, né? Com metas, com resultados a serem oferidos. Esse conselho entre eles vão votar e definir essas diretrizes, e essas diretrizes serão impostas às pessoas que assumirem
o plano executivo, ou seja, os diretores todos abaixo. Esses diretores não vão chegar lá e faz o que você quiser. Você tem uma meta, você tem um orçamento, você tem resultado a atingir. Não atingiu? Tchau, contrata outro. Né? Não tem mandato, não tem nada, sai do meio do caminho. Né? Não é um cargo eletivo, ele é contratado pela empresa. Ok? A observância do orçamento, do plano estratégico, das metas, ela é requisito essencial que será fiscalizado, inclusive, por um outro órgão, que não falamos ainda, que é o Conselho Fiscal. Então temos um Conselho Fiscal que vai fiscalizar, porque o Conselho de Administração vai fazer o que quiser, quem é que vai olhar se eles estão fazendo o que deveriam fazer. A ideia é que nenhum órgão esteja solto. Todo mundo tem que ser fiscalizado e controlado por outros, para que a gente tenha um controle absoluto. Então o Conselho de Administração também terá ali um Conselho Fiscal que vai checar as contas do negócio, vai checar se o Conselho ele está fazendo o papel, se os diretores estão cumprindo as metas, cumprindo o orçamento, atingindo o resultado. E esse Conselho Fiscal ele tem o poder, inclusive, de apertar um botão lá e falar, escuta, estão desviando o rumo aqui por alguma razão. Se for da diretoria, o Conselho de Administração, há um desvio aqui, há uma não atinção de metas, não descumprimento do orçamento, tomem a iniciativa. Ou, o Conselho de Administração, vocês também estão desbordando alguma coisa que eu vou levar, tem que levar isso para a Assembleia dos acionistas reavaliarem uma posição ou outra. Ou seja, esse Conselho Fiscal ele também será importante e será composto por representantes da torcida, representante do Parque São Jorge, tem uma estrutura definida. E independentes também. Independentes também. Como que eles vai são ser escolhidos? São Tudo votados votado, também? tudo votado. pelos Kaká, todos. são várias camadas de blindagem, tá? Então a primeira camada de blindagem tá no critério de qualificação. Esse conselho de administração, a gente está falando de uma qualificação assim de altíssimo nível. Então, alguém que passou por empresas de capital aberto, por empresas grandes, quer dizer, é alguém que está fazendo isso profissionalmente há anos e não precisa cometer atos. O próprio currículo e a trajetória da pessoa já traz isso. Já traz uma tranquilidade. Na tranquilidade. Se por acaso ainda assim, né, houver uma má conduta, como o Edu falou, o Conselho de Fiscalização ele tem autonomia para fiscalizar todos os atos da gestão. Né? Tem mais uma perna de controle Sim, aí. eu ia falar das Tinha até uma outras. pergunta aqui, que era essa linha, que tá falando assim, ó. Se algum destes membros dos conselhos, ainda que sejam super qualificados, agirem mal, como que a Safiel poderá se proteger? Como poder rifar esses caras? Bom, primeiro que, vamos lá, você tem o próprio conselho, né, que teremos lá conselheiros de administração e teremos também conselheiros indicados pelos acionistas, pelo Parque São Jorge e pelos torcedores. Então, se houver alguma coisa errada lá, todos eles terão voz para colocar a boca na botija ali, para chamar uma assembleia, né, e reavaliar aquela situação concreta. Segundo canal, o Conselho Fiscal também tem esse papel de fiscalizar se estão seguindo as regras da lei, as regras do estatuto, seguindo as diretrizes todas. E teremos também um canal de denúncia, tá? Independente. Ou seja, haverá lá um portal, você vai dizer lá o que aconteceu, junto a documento, junto a depoimento, junto a algum tipo de prova. Essa denúncia, a ideia é que ela seja apurada fora da empresa, por um terceirizado, contratado, uma empresa idônea, contratada para fazer essa averiguação e apresentar o resultado da investigação dessa denúncia ao Comitê de Fiscalização e ao Comitê de Governança. Esse comitê vai apurar o resultado dessa apuração da denúncia feita por uma empresa terceirizada, portanto, desvinculada completamente da estrutura, e se realmente houver ali a conclusão de que há algo, depender de qual é a natureza do desvio, se for da diretoria, reporta ao conselho. Se for do conselho, reporta aos demais conselheiros ou reporta à Assembleia Geral. Então você vai ter um mecanismo de... Você pode simplesmente eliminar, dispensar um conselheiro. E mais, você pode inclusive responsabilizá-lo na pessoa física, se for comprovado criminalmente, civilmente e daí por diante. É como funciona um grande banco. Claro. É que assim, é que o cara foi eleito, nós votamos dele, pegou o cara fazendo merda, o conselho tem poder de, por pura maioria, mandar o cara embora? Não. Se você foi eleito pela Assembleia, o canal de denúncia vai apurar e vai levar a quem te elegeu aquela informação. E aí vocês vão decidir. Tá? Então é sempre aquele que tem o poder de nomear, tem o poder de caçar. Tá? Para evitar justamente eu nomeio, você vai lá e caça. Entendi. Então você vai ter essa hierarquia. A ideia é que esse ecossistema funcione e seja praticamente blindado de fraudes. Aliás, é muito ousado, até porque grandes bancos também a gente vira e mexe se houve problemas aí, né? Mas o fato é que se tiver algum desvio, não haverá possibilidade de impunidade. É a certeza da punição, Kaká. Não é o tamanho da pena, é a certeza da punição. E, de novo, a qualificação das pessoas, o histórico fala por si, né? E além disso, né, Edu, acho que vale falar que
como uma empresa, sociedade anônima, a SAF é uma sociedade anônima do futebol, né? Nós também somos obrigados a ter balanço auditado, a gente tem Mais datas controle. para publicar balanço, quer dizer, tem muitas, vamos dizer assim, tem muitos controles e compromissos com transparência e com gestão, tá? E a ideia é que tudo isso seja público. Tá? Isso é ótimo. É um dos braços aí que o Carlos vai falar, mas a ideia é que o acionista, ele, num clicar numa telinha, ele tem acesso a absolutamente tudo isso que a gente está falando, em tempo real. Vamos ter transparência de verdade, finalmente? Totalmente, Cacá. Totalmente. Porque a palavra transparência virou uma piada no Corinthians. É piada, mas ela existe. A gente pode assegurar para o torcedor que ela existe. Acho que não é o Corinthians, né? É o modelo associativo. É o modelo que assim, associativo. qualquer clube que está nessa situação. Tudo que vocês falaram no que diz respeito à governança, aos checks and balances, a toda a maneira profissional, extremamente profissional, como a coisa vai ser feita, isso é sensacional. Tenho certeza que soa como música para os ouvidos do torcedor do Corinthians, que não aguenta mais tanto desmando e tanta safadeza. Eu falo, foda-se. É isso que tem no Corinthians hoje. Safadeza mesmo. Como Cacá. fazer ver um outro lado acontecer, que é o mais importante de tudo isso, né? Vocês vão levar isso pro Corinthians e vão tentar vender esse peixe, por quê? Porque vocês vão estar chegando lá com uma puta de uma grana. Né? Vão estar chegando pro Corinthians e falar, o Corinthians tá aqui, ó. Dá licença, deixa eu te resolver isso daqui. Como vocês vão juntar essa grana toda? Que garantia que vocês têm que vocês conseguem aquele 1,5 bilhão, 2 bilhões? É dinheiro pra cacete. E muitos dos críticos do projeto dizem que, por mais que o projeto seja muito bonito, que vocês não vão juntar essa grana nem fudendo. O que vocês têm pra dizer pra essas pessoas céticas com relação à captação do dinheiro? Tá bom. Eu acho que é uma pergunta super justa, né? Então, nós não criamos isso apenas da nossa imaginação, né? Quer dizer, existe lastro por trás de tudo que foi desenhado. Então, da onde vem vamos dizer assim, a tese da captação? Primeiro ponto, ela vem da valorização da ação. Né? Que o Corinthians vai se valorizar, hoje tá na merda, ele vai melhorar com certeza. Da noite pro dia, ele vai se valorizar. Da noite pro dia. E no longo prazo muito mais. Então você tem uma tese de valorização forte. Não dá para não dizer que a gente tem um componente emotivo também aí. Quer dizer, principalmente pensando aqui nessa ação do corintiano. O corintiano vai querer votar, ele vai querer ser. Porque muita gente usa a vaquinha como exemplo, né? Fala, aquela vaquinha é diferente, a vaquinha é dinheiro, é fundo perdido. Doação. É doação. A vaquinha cedeu o dinheiro e já era. Acabou. Né? Aqui não. Aqui você vai ter Você é dono da ação. ações, você vai poder acompanhar quanto a sua ação está valorizando ao longo do tempo. Depois de 5 anos, você vai poder comprar, vender, novos corintianos vão poder entrar. Então é um investimento financeiro. E aí, a hora que a gente olha para o recorte, né, da torcida corintiana, e a gente pega um pequeno percentual, percentual pequeno, falando aqui de 2% dos corintianos, tá? E faz um recorte por faixa de renda. Corintiano que ganha até 3 mil reais, corintiano que ganha até 10 mil reais, corintiano que ganha até 50 mil reais, corintiano que é milionário, corintiano que é bilionário. Quer dizer, se a gente tiver aqui 2% dos corintianos comprando as ações, né, nós conseguiríamos arrecadar muito mais do que o valor que a gente está dizendo. Eu posso te mandar esse estudo depois, mas a gente vai apresentar ele lá no... E você tem estudo, você tem números que mantêm o seu otimismo alto? Sim, exatamente. De novo, o desafio não é captar o valor junto ao torcedor. O desafio é fazer a captação democrática. Eu espero que os corintianos que só podem comprar poucas ações façam a sua reserva rapidamente. Porque o que vai acontecer? Se os que podem comprar pouco não fizerem primeiro as suas reservas, eles vão automaticamente estar cedendo lugar para os que podem comprar mais. Mas, de novo, mesmo que a gente tenha pessoas que vão comprar mais, ninguém vai poder individualmente comprar mais do que 1,8%. Cacá, deixa eu me fazer uma pergunta aqui. E se não captar? E se não captar? Né? Nós temos convicção de que nós temos uma tese sólida, né, com respaldo em N reuniões que fizemos, com N pessoas de mercado, de que a gente consegue captar. Bom, e se não captar? Então temos uma meta que não necessariamente é uma meta rígida. Né? De repente temos uma reserva... É a mínima e máxima, né? Você tem uma mínima e máxima, né? E a mínima é aquela que dá jogo. Sabe que você vai jogar bola? Sim, sim. Tem que ter no mínimo... Precisa de 11 para cada lado, mas se tiver 6, 7, já dá jogo. Já dá né? jogo, Então, se atingimos a meta mínima, dá jogo. Tá? Dá jogo, vamos embora. Você tem essa meta mínima na cabeça? Temos um número, sim. Mas antes de te falar, e se não atingir a meta mínima? Não tem jogo. Não tem jogo. Tá. Tá? Vai ter o dinheiro devolvido? Não. Você não vai botar o dinheiro. Porque a ideia é estabelecer um mecanismo de pré-reserva. Então, o dia que as pré-reservas atingirem um número tal, aí sim você vai mandar chamada. Tivemos aqui um período de 30 dias, sei lá.
para que todos fizessem as reservas. O Kaká reservou uma ação, o Carlos 2, o Salucci 3, o outro 10, 15, 20. Com isso já temos um compromisso. Somamos tudo. Tanto. Com isso nós temos um compromisso de arrecadar tanto. Ou seja, Dá é jogo. gol. Chama os sócios aqui, Parque São Jorge, já tá, vai ter um memorando de entendimentos, né? Legal, aperta o botão. Gente, tá aberta a captação, temos o jogo. Todo mundo vai chamado para aportar. Ainda que haja algum default aí, alguns desistam, também tá tudo certo, né? Vamos arrecadar. E aí, quando a gente apertar esse botão é porque deu jogo, tá? Não deu jogo? Gente, ó, não captou aqui, tudo bem, não tem prejuízo, vamos embora, né? Até porque a meta mínima e a meta máxima, elas também vão influenciar no percentual de participação na empresa. Ou seja, os ativos que virão do Corinthians, né? O patrimônio líquido que virá do Corinthians, porque também vem ativos e vem dívida, que nós vamos ter que pagar a dívida, né? Então os ativos valem X. Se o aporte tiver o valor equivalente a X, 50 por 50. Se o meu aporte for 5 vezes X, eu vou ter, sei lá, 80 e 20, ou que o valha, não importa. Então sempre vai ser proporcional, tá? Então a ideia é que a gente tenha uma adequação do valor captado à participação nesse novo negócio. Tá? Então, lembrando, tem uma meta mínima e uma meta máxima. Dá jogo com o mínimo e dá jogo com o máximo. Tá. E o que tem que fazer, o que tem que acontecer vamos supor que deu tudo certo. O que tem que fazer para de fato a Safiel chegar no Corinthians? O que tem que acontecer? Quais são os passos políticos? O que tem que acontecer? Kaká, a gente fez um caminho de fora para dentro. Você está acompanhando a gente desde o começo. A gente veio construindo entendimento com a torcida. Aliás, foi um tempo riquíssimo, porque a gente ouviu muitas críticas, a gente melhorou muito o projeto. E continuaremos melhorando, né? Até o dia dele. Até depois do dia. Exato. Sugestões são sempre bem-vindas. Exato. E quando esse projeto amadureceu, a ponto da gente ter toda a validação, e não foi fácil, tá, Kaká? Porque a gente precisa cobrir o corintianismo e a democracia corintiana, e o espírito popular do Corinthians. A gente precisa cobrir a parte jurídica, a parte societária, a parte de regulação, né? Que tudo isso é feito sob a supervisão de órgãos do governo brasileiro. CVM. É uma oferta pública, afinal. Vai ter controle. Né? Tem controle, é tudo, né? Fiscalização. Claro. Então, a partir do momento que a gente teve uma excelente recepção do torcedor, que a gente conseguiu fazer todas as validações jurídicas, a gente marcou data para apresentação da proposta e a gente começou as conversas com o Parque São Jorge. No sentido de, olha aqui, nós temos um projeto onde o Corinthians pode sair dessa situação e não ser vendido para um dono. Os torcedores entram na sociedade, o Parque São Jorge continua dono na proporção do que vale o futebol do Corinthians hoje. Então, como o Eduardo falou, né? Você tem dinheiro e você tem um valor aqui do que vale isso, menos as dívidas. Então, não tem perda patrimonial nenhuma para o Parque São Jorge, pelo contrário, ele se livra da dívida e assim que a transação é feita, aquele patrimônio dele já passa a valer muito mais. Nós começamos, a partir desse momento, a gente começou a dialogar. Eu tenho me surpreendido com a quantidade de pessoas lá do Parque São Jorge que tem nos procurado, tem se interessado pelo projeto e tem oferecido ajuda e pedido também para que a gente faça apresentações para grupos, esse tipo de coisa, né? Como o Eduardo já falou, a gente teve com o Stable na sexta-feira. Eu não sei quando isso vai ao ar, mas sexta-feira foi dia 27, acho. Bom, depois a gente olha no calendário. 26, no dia 26. E, olha, Kaká, quando a gente começou, em fevereiro, março, né? As odds aqui eram close to impossible, né? Era uma coisa que realmente... Não era tão impossível como o Mundial do Palmeiras, mas era bem difícil mesmo. Era muito difícil. Hoje, Kaká, eu já diria para você que as chances... Resistências foram quebradas. Eu diria para você que as chances já estão assim, indo para um patamar dali bem maior. Não vou aqui dizer um número, mas eu diria significativamente maior. Por quê, Kaká? Por várias razões. Primeiro, porque o projeto é legítimo. Nós criamos o projeto usando o nosso corintianismo e tentando embarcar nele o que a gente imagina que todo corintiano gostaria. E esse prazo de diálogo foi importante para a gente exatamente adicionar as coisas que a gente não percebeu. Nós estamos fazendo isso sem nenhum interesse político. Boa pergunta. Vocês têm alguma pretensão de fazer parte de conselho? Não, de conselho pode ser que na transição seja muito importante a gente ajudar na transição, né? Porque como idealizadores, a gente não pode simplesmente... A gente fala, dizer... o que esses caras querem? São vaidosos? Eles querem ser os novos presidentes do Corinthians? Não, cara, eles querem... O que a gente quer? Nós somos corintianos que têm uma vida confortável e que temos enorme prazer em servir a causa. Nós não temos nenhum ganho financeiro nisso, nada, zero. É doação. Acreditem ou não,
acho que se tivessem me pagando, eu não estaria tão feliz quanto tá trabalhando de graça nisso, porque realmente é algo muito legal. E não é por ego, Kaká, é por... Cara, chega um momento na vida da gente que retribuir o que a gente conquistou, e ainda mais por uma causa tão importante pra nós como Corinthians, cara, é um prazer inenarrável, sabe? Você que gosta de filosofia, né? Você não gosta de filosofia, né? Filosofia, história. O Nietzsche falava lá de que a verdadeira felicidade é virtuosa, né? Então, cara, acho que a gente tá sentindo essa felicidade, cara, de alguém que tá fazendo alguma coisa com o coração e com a vontade do bem coletivo de todos os corintianos, cara. Porque... E você acha que assim como vocês sentem isso, assim como nós todos temos essas coisas de, pô, estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo pelo Coringão, estamos fazendo que é uma causa nobre, o conselho teria que aprovar, né? Isso para poder acontecer teria que ser aprovado no conselho do Corinthians. O conselho e os sócios, exato. Então, e as pessoas dizem que é aí que a porca torce o rabo, né? Que é aí que o negócio fica complicado. Então eu vou passar essa bola pro Edu, mas só para enfatizar esses pontos, tá? O projeto é para todos os corintianos, ele é bom pra torcida, ele é bom pro Parque São Jorge, ele é bom aos olhos do mercado financeiro, porque não adianta a gente falar que é Corinthians e a gente não tem uma tese empresarial que financeiramente seja boa. O projeto é bom juridicamente, ele para de pé juridicamente, né? Nós não temos pretensões políticas e nem vamos ganhar nada. Diferente de um corintiano que vai poder comprar ações. Quer dizer, eu vou poder comprar ação, assim como o Kaká vai poder comprar ação e todos os corintianos. Então, só aí a gente já criou uma credibilidade gigantesca nesses últimos 3, 4 meses de discussão do projeto. Que é uma coisa, desculpa te interromper, que apavora o torcedor do Corinthians quando o assunto é SAF. Eu sempre fui contra a SAF, eu sempre bati. Por quê? Porque a gente sempre enxergou SAF como uma SAF de dono, né? Isso pro corintiano é admissível. Sim, pode ser pra mim também era. Então. Pra mim... Eu não sei como eu me comportaria em saber que eu estou torcendo pra um time que pertence a alguém. É isso. Não, o time esse alguém pode vender pra um outro alguém que eu não sei nem quem vai ser, exatamente, de onde vai ser, quando vai ser. E é isso que apavora o torcedor. Essa que eu acho que é a nossa briga. Eu tô no grupo dos apavorados. Kaká, a brincadeira que eu fazia era o seguinte: a gente tá vivendo um horror sem fim, que é o associativo tentando se recuperar e não consegue. Pra nós corintianos é um horror sem fim, né? A gente tá sofrendo muito, cara. Pra mim, a gente poderia ir para um outro extremo, que é um fim horrível. O que é um fim horrível? É vir um árabe aí, ou um charlatão e comprar o Corinthians e depois vender e fazer o que ele quiser. Mas eu vou deixar o Edu falar sobre... A gente tem um mapa... Não, a gente tem um mapa dos benefícios aí, né? Vamos lá. Boa. Por que o Parque São Jorge toparia? Vamos lá. A gente fala da questão política, né? Nós tivemos com o Stabile, tivemos com o Romeu Tuma também em uma reunião, há umas 3 ou 4 semanas atrás, salvo engano. Não, foi dia 1º de setembro. 1º de setembro. Um mês atrás, exatamente. Um mês atrás tivemos com o Romeu Tuma e tivemos nesse período com alguns conselheiros individualmente. E estamos organizando, respondendo a chamados a grupos de conselheiros que querem nos ouvir, né? Em reuniões presenciais, em reuniões por videoconferência, etc. Então, nosso papel agora é explicar para todos. O que vai fazer com que eles entendam e aceitem mudar o status lá que para eles está cômodo. Eu sempre brinco aí nos nossos vídeos sobre a questão da Hannah Arendt, né, do livro A Revolução, que ela fala que todas as revoluções elas têm características... São aqui hoje, né? Nietzsche, Hannah Arendt. Canal do Povo Escolhido, né? Não é qualquer podcast. Não. Mas ela coloca o seguinte: as revoluções têm algumas características comuns. E uma delas, que em todas as revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, é a inevitabilidade. Então, nossa aposta, não com alegria, com muita tristeza, porque eu não queria estar aqui hoje, eu queria estar celebrando a vitória, né, do campeonato A, B ou C, mas é a inevitabilidade. E o que me faz acreditar, o que nos faz acreditar que é um caminho que pode ser a única solução nesse momento. Primeiro. Mas eles enxergam isso? Então, mas vai ter que enxergar. Entendeu? Mas vai ter que enxergar, porque o ser humano, Kaká, ele é racional. Muito embora ele haja por incentivos. Você acha que será que os nossos conselheiros também são? Então, vai chegar uma hora que eles não vão ter opção, que aí eu falo da inevitabilidade. Primeiro, o caos financeiro. Não tem dinheiro. O Corinthians deve estar pagando, não estou lá no dia a dia, mas as contas do mês com muito sacrifício, né? O juros está crescendo, 400 milhões por ano, multas e etc. Ou seja, vai parar. Vai chegar uma hora, vai parar. A dívida vai crescer para 2, 3, 5, 10, 50 bilhões. Dívida de país daqui a pouco. Não vai chegar nesse ponto. Vai chegar uma hora, vai parar. Vai cortar a conta da luz, vai parar. Claro. Então, neste momento, nós temos o nosso projeto aqui. Okay? Mas precisa chegar nesse momento? É aí que eu quero ver. Se eles vão esperar o clube quebrar, né? Raspar, inclusive, o tacho do futuro, porque estão antecipando despesas futuras para pagar, antecipando receitas futuras para pagar despesas presentes. Né? Isso significa dizer que no futuro eu tenho dívida aberta, porque a receita que pagaria a minha dívida futura eu já consumi agora. Né? Então a ideia é que eles enxerguem, e as pessoas estão enxergando isso, que não tem solução. Os números falam, Kaká. Os números falam. Né? Pode contratar uma comissão de
quantos financistas quiser que eles vão. Aliás, desculpa, eu tenho aqui 2 laudos de pessoas independentes, né, que são pessoas que estão fora aqui do Corinthians, que dizem o seguinte. Uma delas é a auditoria externa que auditou os números do Corinthians. Os contadores responsáveis pelo parecer da auditoria do primeiro trimestre alertam para a situação crítica do clube e assinalam, abre aspas, a incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do clube. É uma entidade externa, descontaminada, né? No terceiro. No processo de RCE, né, do regime central das execuções, o juiz nomeou um perito, né, para o perito também fazer um diagnóstico da situação patrimonial do clube. O perito destacou que o Timão enfrenta fluxo de caixa comprometido, déficit operacional e risco de não conseguir cumprir obrigações de curto prazo, como salários e custos administrativos. O índice de endividamento foi classificado como insatisfatório, chegando a 120%. É um outro ente externo, né? Então, no fundo, não sei o que estou falando, não é você, é uma pessoa que está de fora olhando. Pode chamar quem quiser, a conclusão não vai ser outra porque essa é a realidade. 2. Transferban. Estamos impedidos de comprar ou vender jogadores, né? Isso tem que ser solucionado a curto prazo. 3. Teremos aí, em breve, o fair play financeiro da CBF, né? Com perda de pontos, com desclassificação, com rebaixamento, etc. 4. Temos um Ministério Público investigando, levantando informações que vão, de fato, gerar consequências. As consequências podem ser afastamento de dirigentes que lá estão, de pessoas que porventura... Ou de parceiros comerciais. Ou de parceiros comerciais. Ou de parceiros comerciais. Você macula a imagem do clube. As marcas não querem se aliar a um clube que tenha, comprovadamente, num processo legal, Ministério Público, Polícia, Justiça, não importa, atestado ali condutas ilegais. 5. Tem uma abaixo-assinado circulando, tem torcedores e associados reunidos pedindo intervenção judicial com a Lei Pelé. A Lei Pelé fala ali claramente, quando houver desmando ali na gestão financeira, é um caso de possível intervenção. 6. Estamos no âmbito da reforma tributária. A reforma tributária, que já está em vigor, né, vai começar a vigorar a partir de janeiro agora, 26, 27, tem uma transição. Os clubes associativos vão suportar uma carga tributária na ordem de 11%, 11,4%. As SAFs arcarão com uma tributação na ordem de 8,5%. E tem um projeto do senador Carlos Portinho reduzindo para 5%, ou seja, que talvez passe, não sabemos ainda. Esse estímulo ainda para a SAF. Cara, não é pouco dinheiro, faz a conta. Uma diferença de 5, 4, 3% de uma receita de 1 bi, de 1,5 bi, é muito dinheiro. Ou seja, os clubes que não virarem SAF, eles se tornarão ineficientes, terão concorrencialmente em relação aos outros, né? Que mais que a gente tinha, Carlos? Me escapa alguma coisa aqui. Mas enfim, era 8. Já é o bastante. Tem mais alguma que eu já me lembro. Já é suficiente. A torcida mesmo, as manifestações. Sim, a torcida. A torcida quer pendurando o boneco lá com dirigentes enforcados. Eu acho esse ponto importante, porque a torcida do Corinthians coloca muita fé na reforma do Estatuto, né? A nossa posição é que a reforma do Estatuto é muito importante, sim. Ela precisa vir, mas ela, no final das contas, ela não vai resolver os problemas fundamentais. E a gente imagina, Kaká, que o anseio do torcedor em votar dificilmente vai passar. Por quê? Porque é um clube associativo, o futebol é outra coisa. Então, o projeto da SAFIEL também resolve essa questão, resolve todas que o Eduardo citou aí, mais a questão do torcedor, que quer votar, que quer ser bem cuidado, que quer ser respeitado, que quer ter transparência. Na verdade, Kaká, quando a gente fala de profissionalização, a gente fala de modelo empresarial, tudo isso é só um meio para respeitar o torcedor, cara. Não é um fim em si. O fim é o torcedor no centro. Ô Kaká, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Pois é. Nós somos 35 milhões. Né? Eu tive com o Carlos no Parque São Jorge lá na sexta-feira. E enquanto éramos anunciados, tinha 2 menininhos lá, 10 anos de idade, chuteira, meião, camisa, lá sentado num banquinho ali, né? Enquanto nos anunciavam, eu perguntei pra ele, e aí, tá pronto pra treinar, né? Brinquei com os meninos. Eles arregalaram o olho assim, né? Gostaram da minha pergunta. Não, estamos contando com vocês aí, hein? Arrebenta lá que nosso time precisa de craque aí pra poder fazer a gente sair dessa situação e tal. E os dois encheram os olhos e tal. Aí eu virei e o Carlos comentou, falei, cara, os desvios, a má gestão, os juros que nós estamos pagando, 400 milhões por ano, as multas que nós estamos pagando. Cara, nós estamos tirando o futuro dessa criançada. Porque todo esse dinheiro, ele seria revertido para poder dar uma bolsa,
para poder dar estímulos, dar mais condições, uma condição de treinamento, de escola, de alimentação, enfim, condições para a gente ter essa criançada saindo. Ou seja, quando a gente fala de parar, nós não podemos nos dar o de sangrar. Vai criar uma comissão para tirar o Corinthians nos próximos 5 anos. 5 anos a 400 paus de dívida por ano. Eu tô de 2 bi de juros que eu vou arriscar a ter que pagar para poder tirar o Corinthians dessa situação, com a grande chance de não conseguir. Né? O Stabile foi lá na Caixa negociar com o presidente. E propusemos lá a mudança do juro X pelo juro pro IPCA, sei lá o que, o negócio mais baixo. Legal, deu certo. Não vai ser mais 400, é 350 milhões de juros. Cara, a vaquinha, o esforço que você fez, eu também doei na vaquinha, 40 milhões? 41 milhões. Cara, baita, eu juro por Deus que seria lindo. Espetacular, mas pagamos 10% dos juros que foram para bancos e credores, 10% dos juros de um ano. Todo esse esforço, você estava em cima, na frente disso. Cara, então na nossa cagada. Não, exato. E uma cagadinha já custou isso. Então a nossa perspectiva é assim, eles não têm o direito, né? E a gente acredita que eles terão a humildade de reconhecer que falharam. Né? Na gestão do clube. Né? Então, eu queria colocar um outro ponto aí, se você me permite. Claro, sempre oportuno. E apresentando que a gente está aproveitando que a gente está num podcast mais filosófico do futebol, né? Manda. Não, eu acho o seguinte, Kaká. Eu acho que é o momento de quem é corintiano se apresentar ali dentro do Parque São Jorge também. Porque eu não acho que isso vai ser um ato de fraqueza do conselheiro. Certamente. Eu acho que vai ser um ato de coragem. Claro. E um ato que vai marcar positivamente a biografia de muita gente que eventualmente pode não ter uma segunda chance de fazer isso. Claro. Não, tomara, eu adoraria ter essa surpresa agradável. Sim. Eu adoraria ver nossos bravos conselheiros falando, porra, baita ideia, vamos lá, entendeu? Uhum. Tomara, eu torço muito pra que dê certo. Qual é a alternativa, Kaká? Pois é. Não, a gente não tem alternativa, cara. O plano B é eleger gente boa no final do ano que vem, que é uma coisa que tem que trabalhar, mesmo que tenha que apostar na SAF, tem que tentar isso. Legal, a gente já vai estar 3,5 bi, tá? Então, é isso. Entendeu? E pra depois talvez levar 8 anos pra correr atrás e tentar resolver, entendeu? Eu não aguento mais a gente... E vocês provavelmente, chegando com esse aporte financeiro todo, resolveria na hora, né? Na hora. Vocês não, só os juros que a gente vai deixar de pagar, você já tem um orçamento maior que acho que quase todos os times do país. Né? E a ideia, depois de 5 anos, né? Mas aí a página 2, o capítulo 2 da nossa história, a ideia é que depois desse lock-up, que é o período que entra o capital, entra a gestão, monta a estrutura, as aprovações, o clube dobra de capacidade de geração de receita, geração de resultado esportivo de imediato, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Abrir um capital na bolsa. Abrir um capital na bolsa. Esqueci de falar isso. Aí abre capital depois de quanto tempo? 5 anos, a ideia é depois de 5 anos. Isso. Mas só as ações sem voto, tá? Tá. As ações dos corintianos vão ficar fechadas dentro da SAF. As ações com aquela dos 150 mil CPFs? Elas vão ficar fechadas, elas não vão poder ir pra bolsa. Entendi. Porque você pode vender pra mim, eu posso vender pro Carlos, pode vender pro outro corintiano, tudo certo. Aquela que eu vou comprar então, eu só posso vender dentro da SAF. É o mercado de balcão que a gente chama. É o mercado de balcão dentro privado. da SAF. Tá. No mercado, quem pode comprar? O cara é palmeirense, São Paulino, não me interessa. Quer comprar lá, ação não dê direito ao voto, dá teu dinheiro aqui que eu vou trabalhar com ele. Tudo certo. Você ganhou, você valorizou? Tá bom. Ou seja, o segredo é esse cara que não é fiel torcedor, que não é comprovadamente corintiano e não tem direito a voto, né? Exato. Agora, mas e os... Vocês pensaram em vários detalhes, né? Você tá trabalhando nisso? Um pouquinho. Hoje eu comecei às 7 da manhã. O interessante é que na primeira curva, né, de montagem, a gente tava a passos largos, né? Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, era muita ideia, a coisa construindo. Agora nós passamos uma semana, 2, discutindo para aumentar um tijolinho. Então é o ponto fino ali, já né? tá no ajuste fino. Isso aqui, né? Ajuste fino. Então esses avanços eles são menores, mas são muito importantes. Claro. Porque o ajuste fino geralmente é aquilo que não teve uma solução fácil, né? Então você precisa amarrar ali também. Né? Aí o pessoal fala, mas e os conselheiros que aprovarem, né? Qual vai ser o reconhecimento deles? Cara, sinceramente, os conselheiros que aprovarem isso nessa gestão e tirarem o Corinthians dessa situação, eles vão ser conselheiros honorários, cargos honoríficos, assim, a placa com o nome deles todos, lá de bronze, eterna ali, para não esquecerem as pessoas que viabilizaram esse projeto, né? Esse é um caminho. O outro caminho é eles terem uma placa do hall das pessoas que quebraram o maior clube da América Latina e que são um dos maiores do mundo. Percebe, Kaká, que é isso. Claro, que não é tão complicado assim? Não, pra mim é cristalino, entendeu? O problema são exatamente essas resistências que eu tenho certeza que a gente que é normal que a gente encontre. Mas então, Kaká,
olha que interessante isso. Vamos aproveitar para filosofar. Mas ao mesmo tempo, eles estão ajudando a causa. Ao mesmo Pois tempo é, que a coisa nós só... estamos avançando por inércia. É isso. Vocês estão avançando por inércia. Nossa. Estamos avançando por inércia. Aí cai uma cagada atrás da outra, uma cagada atrás da outra e começa a dar certeza pro torcedor que não tem o que fazer. Que na mão desses caras não vai resolver Tem nada. outro plano? Legal, coloca aí. Apareceu outro. Tá bom, põe, vamos comparar. Se o deles for melhor, legal. O teu é melhor que o meu. Aliás, vamos lá, outra coisa que eu ia falar. Lado ruim. Vamos lá, o pessoal fala assim, não, sempre que você fala isso, alguém chega com o lado ruim. Então eu falo, vamos lá. Os caras vão chegar com um bi e meio ou 2 bi. Vão colocar a grana lá, vão pagar todas as dívidas, vão acabar com todo esse sufoco que nós estamos agora. Vai ter dinheiro pra montar time, vai ter dinheiro pra ter time competitivo. Vamos voltar a trombar de igual pra igual com os outros. Essa é a ideia. O que tem de ruim aí? O que a gente precisa procurar de ruim aí que nós não estamos enxergando? Quais são as críticas que vocês sofrem que são difíceis de... As críticas que a gente sofre, na verdade, eu acho que uma é essa, da descrença do Parque São Jorge aprovar esse projeto. A gente já ficou aqui 10 minutos falando sobre ela, a gente já viu que tem muitos mais motivos para aprovar do que para não aprovar, por mais que isso represente uma perda de poder, né? E o segundo ponto é o ponto da captação, que a gente falou aqui, né? Que, de novo, você imagina, Cacá, sinceramente, tá? Não seria difícil para nós vir para todos os corintianos e dizer, olha, a gente já tem o valor do torcedor aqui reservado. Cara, que mensagem que a gente estaria passando pro torcedor? 100 corintianos ricos vão comprar o Corinthians. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. É o outro lado da moeda, né, Carlos? Eu tenho esse dinheiro. Vocês não têm o dinheiro, não tem o dinheiro. Vocês têm o dinheiro, tem o dinheiro. Opa, então você tem o dinheiro, tem alguém. É o fulano, é o Beltrano. Cacá, só no nosso grupo, que é um grupo pequeno, né, tem disposição para comprar um bom percentual dessas ações. Mas todo mundo vai esperar, cara. Vai esperar. Se sobrar, vai esperar a reserva popular. Encher a panelinha e depois vai esperar outra reserva e vai ser rateado na proporção das reservas. Então, essas são os dois pontos negativos que o pessoal comenta. E o outro ponto, que esse é um ponto que me preocupa mais, a gente estava falando antes do podcast aqui, que é a questão do timing. Né? Nós vamos apresentar a proposta para o Parque São Jorge dia 28. Daqui a um mês. Carlos, da onde eu enxergo a situação do Corinthians, ela atingiu um ponto tão crítico que a gente deveria começar essa captação o quanto antes. Tá? Então eu acho que agora não é uma questão, para mim, de alinhamento político para aprovar o projeto apenas. É uma questão também de timing. Porque, como o Edu citou aqui, né, a gente começa a ter muito evento que trava a operação. O transfer ban, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar salário. Aí vai aparecer o primeiro que der um cheque, ele pode... Ficar vulnerável, O Corinthians fica vulnerável. Claro. A gente falou sobre isso. O Corinthians fica vulnerável. Claro. E a gente acha que os próprios conselheiros, né, a gente tem percebido isso. Eles não conhecem, aí quando conhecem, dizem que é difícil, aí passa mais um tempo, começam a apoiar o nosso projeto. É igual aquele filme 12 Homens e uma Sentença, você assistiu? Claro, que é o tribunal de júri, os 12 caras reunidos numa sala do júri ali, inverte, para dar o veredito. Tem que ser unânime. Tem que ser unânime. Tem um cara que não tá convencido. Não tá convencido, e o filme inteiro, esse cara, não, mas já pensou isso? Não, vamos condenar logo. Não, mas já pensou, não, vamos condenar logo. Pô, você tem um ponto. E no fim aí vai, é 12, vai. Aí do 12 tem 11, 10, 9, 8, no fundo 100% absolve, né? O nosso conselho do Corinthians é 300 homens e uma sentença. Talvez deixa uma parte já. Deixa eu falar um ponto importante aqui, Cacá, também agora falando mais pro sócio do Parque São Jorge também, e claro, pros conselheiros, né? Dentro do nosso modelo, o Parque São Jorge, logo de cara, ele vai receber um percentual da captação. Produto social é importante. Na cabeça, tá? Então a gente tá falando aí de um valor bem significativo para o Parque São Jorge já poder, de imediato, fazer obras, fazer melhorias, fazer reformas. Tá? Depois, nós temos previsto pagamento de royalties para o Parque São Jorge. Então, o clube social, que hoje não se sustenta sozinho, ele vai receber reforço financeiro vindo da Safiel para ele poder pagar as contas dele. Terceiro, nós vamos ajudar o clube social. Ou seja, não é que tá separando o futebol do social e o social vai se afundar. Não, a gente não tá virando das costas. Aliás, tem um valor na nossa carta que apareceu depois o torcedor vai conhecer a nossa carta, que é: batemos num só coração com o Parque São Jorge. A gente anda lado a lado com eles para ajudá-los. Tá? A gente reconhece a independência deles, mas a gente, como um irmão, a gente vai estar sempre estendendo a mão. Então, esse terceiro ponto é o ponto de ajudar o Parque São Jorge a fazer captação da Lei de Esporte. Então, nós vamos colocar em ordem os tributos. Isso é importante. Nós vamos fazer lei de usar a captação dentro da própria Safiel. Acho que esse era outro ponto que a gente tinha esquecido. Exato. Então nós vamos fazer essa captação dentro da própria Safiel. Me falaram que hoje o Corinthians não capta porra nenhuma. Não pode, capta nada. Você tem dívida de tributo, né? Você não pode. Então nós vamos resolver o tributo e mais. Captar é um processo também que requer um processo industrial, tá? Desculpa.
você precisa ter uma equipe, Kaká, boa nisso. Então a mesma equipe que vai fazer para a SAF, nós vamos oferecer ela para fazer para o Parque São Jorge também. Para poder captar no vôlei, no esporte. Tá. Legal. Então, a gente falou de 3 benefícios aqui. Eu vou falar do quarto, que é o fato do Parque São Jorge vai receber ações na proporção do que o patrimônio vale hoje, não vai ter perda para ele, e vai ter uma valorização muito forte. Então, existem ganhos financeiros colossais para o clube associativo. Né? É ganha-ganha. Kaká, tem um ponto que eu esqueci naqueles que eu mencionei lá. RCE. Tá. Não estamos pagando a RCE. A RCE o que é? É um regime centralizado de execuções, que é um mecanismo que a lei permite para evitar que vários credores que têm processos contra o clube comecem a penhorar o dinheiro da conta, o bloqueio da bilheteria, o bloqueio da venda de um jogador, etc. Eles reúnem todas as execuções num único processo com um juiz e faz um plano de pagamento. Né? E a lei prevê lá um percentual da receita sendo pago mensalmente até pagar todos os processos, enquanto isso os processos não andam. Eles ficam lá parados, então você não tem os bloqueios que atrapalham o dia a dia. Não estamos cumprindo o RCE. Consequência jurídica, o juiz vai rescindir ou vai revogar essa RCE, as execuções vão voltar a andar e vai começar novamente a ter bloqueio de dinheiro que está lá para pagar o salário, para pagar a conta de luz, para pagar as despesas ordinárias. Isso vai acontecer, isso não é uma opção. E não é... Isso vai acontecer com muita tristeza, eu digo isso vai acontecer. E se tudo isso que eu falei aqui, 8 ou 9 elementos de convencimento dos conselheiros, se uma pequena parte disso acontecer, não vai ser trágico, isso não vai acontecer nunca, ok. Se uma parte disso acontecer, o Corinthians fechou a porta, acabou, Série B, fecha. Começa de novo. Começa de novo, não vamos deixar acontecer claro. Isso. Ou pelo menos nos esforçar. A gente está trabalhando para isso. Claro. Bom, eu tô convencido, né, de hoje. Eu sou fã do projeto, vocês sabem disso. O projeto me ganhou quando eu vi que não era de dono, quando de fato era uma coisa mais democrática, que os torcedores poderiam comprar, que a escolha do conselho seria extremamente técnica, porque é isso que faz toda a diferença, seguindo todos os trâmites, todas as regras, todas as práticas de boa governança, etc e tal. Eu acho ótimo, cara, você sabe, sempre achei. Eu apenas sempre fui cético com relação à captação do dinheiro e principalmente com relação à aceitação dos associados. Mas assim, superado isso, sensacional, eu não consigo ser contra. Eu não consigo ser contra. Desejo boa sorte pra vocês. Se tiver mais alguma coisa que vocês não falaram, fiquem à vontade. Eu queria pedir pro pessoal que ainda não segue, seguir a Safiel no Instagram, @Safiel1910. No Instagram a gente tem divulgado alguns conteúdos, perguntas e respostas, tem lá um stories que o pessoal pode conferir. Tá no radar fazer uma live também de perguntas e respostas, o torcedor vai poder fazer direto pra gente. Tem o nosso site também, www.safiel.com.br. Dia 28/10 estaremos no Museu do Futebol, no Pacaembu, apresentando a proposta. 28, tá aí. Tá aí, cara, um mês, né? E, poxa, a gente espera que nessa altura, Kaká, o torcedor corintiano realmente entenda que não é um projeto do Edu, do Carlos, do Maurício Chamati, do grupo que tá com a gente. Nós simplesmente ousamos apresentar algo a partir do nosso conhecimento e do sentimento do torcedor que a gente captou. Então esse é um projeto de todos os corintianos, cara. De verdade, de todos os corintianos. A gente não tem nenhum... A gente está escrevendo o projeto, ouvindo e doando o projeto para a comunidade corintiana. Então seria muito legal que todos participassem. Ainda há tempo de... Poxa, eu acho que vocês têm que mudar isso, eu não entendi direito aquele ponto. Claro. Se pintar pergunta desse tipo para vocês, você pode encaminhar pra gente, a gente responde, tá? E a gente gostaria que todo mundo nos acompanhasse até o dia 28 e que de alguma forma a gente também, quem pode, converse com o associado do Parque São Jorge. Eu sei que no seu canal tem muito associado. Converse com o associado do Parque São Jorge, converse com o conselheiro. Eu acho que o projeto da Safiel, Sociedade Anônima a Sociedade do Povo, não é anônima, é do povo corintiano, aliás. Essa entrevista pra mim foi absurda. Kaká foi muito bem, ele perguntou pouco e perguntou certo, deixou os caras falarem. Você vê podcast aí que o cara que é o apresentador fala mais que os convidados. Adorei a entrevista, adorei. Gostei muito dos dois, achei que eles foram bem concisos, explicou certinho o que eu criticava há um tempo atrás. Sei que a entrevista ficou grande, mas eu queria trazer na íntegra pra vocês. Eu já fiz uma live sobre ela e agora eu tô trazendo ela na íntegra. Eu acho importante mostrar pro máximo de corintiano possível. Esse react foi feito de uma entrevista que tá no canal do Povo Escolhido. No começo do vídeo eu já falei pra vocês, se quiserem assistir lá, e de novo eu reforço. Assistam lá, se vocês pegaram só o finalzinho aqui, assistam lá. Se inscreve no canal do Povo Escolhido, canal do Kaká Catalão, beleza?
Eu gostei demais mesmo. Vários pontos ali pra mim absurdo. Arrecadação de início, ter pessoas competentes tomando conta, voto bem democrático. E eu acredito seriamente que essa é a única saída. Lógico, os lixos lá dentro vai deixar? Nós não sabemos. Mas quem sabe que a justiça chegando, uma intervenção judicial não possa virar uma Safiel, aceite uma Safiel mostrando a proposta. Pô, algum caminho a gente precisa tomar pra isso, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Inscreve-se se não é inscrito, deixa o like. É nóis, hein? Tamo junto demais, valeu, fui!